Fala pessoal, professor Tigas aqui falando, e aqui eu vim responder 4 problemas, 4 contas, né, cálculos envolvendo porcentagem que pode bugar a sua mente. Que aí o primeiro deles está aqui, uma porcentagem somada com um número. E por que eu coloquei esse tipo de conta? Porque as pessoas, muitas vezes, caem no erro de somar uma porcentagem diretamente com um número, ou seja, 30 aqui mais 5, que é 35, ignorando completamente o sinal de porcentagem. E aí colocaria 35%. Mas isso é um erro, né? Não é possível você somar diretamente uma porcentagem a um número. E por que que não? Bom, por causa da natureza da porcentagem. O que que é uma porcentagem? A porcentagem é uma representação, tá certo? Uma representação de um número, que não é exatamente esse 30 aqui. Na verdade, é a representação de uma fração ou de uma razão, com denominador 100, ok? Como assim, professor? Vou pegar aqui o 30% como exemplo. 30% nada mais é que 30 sobre 100, como o próprio nome diz, 30 por 100, por cento, tá? Também, uma representação comum aqui, né, quando a gente lida com porcentagem, é a representação decimal, que você obtém dividindo esse numerador 30 aqui pelo 100. Então, também é possível representar o 30% como 0,3, ok? Isso acontece com qualquer porcentagem. Então, 5% é 5 sobre 100, 73% é 73 sobre 100, 11,3% é 11,3 sobre 100, tá? Ok? Vamos lá. Então, como nós temos 3 representações, é possível que nós tenhamos aqui 3 respostas possíveis aqui, uma na porcentagem, uma com fração, tá certo? E outra com o decimal, ok? O que acontece? Como aqui nós temos só números inteiros e porcentagem, eu vou utilizar a notação de porcentagem para resolver essa conta. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer esses dois caras, que são coisas diferentes, serem iguais. Como eu vou querer a resposta em porcentagem, eu vou transformar esse 5 aqui em porcentagem, tá certo? Vou transformar esse 5 em porcentagem. Então vamos lá. Eu vou pegar o 30%, vou escrever essa conta. E mais, quanto que é o 5 em porcentagem? 1 inteiro, que é 100 sobre 100, 100 sobre 100, 100%, né? 100 sobre 100 dividindo dá 1, é 100%, tá certo? 1 inteiro é 100%, ok? 2 inteiros é 200%. Veja bem, 200%, 200%, 200 dividido por 100 é 2, ok? Então, 2 representa 200%. Seguindo essa lógica, quanto é que representa o 5? 500%, ok? E aí, agora podemos somar. Quanto que é 30% mais 500%? É 530%. Perceba que eu precisei converter porcentagem aqui, deixar os dois em porcentagem para aí sim poder fazer a conta. Logo, o que nós temos aqui? A resposta correta é a D, 530%. Nesta conta aqui, o que nós temos? Nós temos 12% sendo elevado a 2. Essa conta é um pouquinho mais complicada, tá? Porque ela necessita de fazer alguns cálculos, né, a mais. Então, mas vamos lá, vamos primeiro comentar os erros mais comuns, né? Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem? Novamente, pegar o 12 e ignorar a porcentagem. Pega o 12 e eleva ao quadrado, 12 vezes 12 é 144 e acha que a resposta é essa aqui. Ou é essa ou é 144%. E novamente está incorreto, tá? Por quê? Novamente não pode cancelar esse sinal aí de porcentagem, né? Esse símbolo de porcentagem, não pode ignorar. Nós temos que fazer novamente uma conversão. Então, o 12%, como eu ensinei no vídeo anterior, que significa 12 sobre 100. Que em decimal é 0,12, ok? E aí,
eu vou utilizar para fazer a conta essa notação aqui. E por que, professor? Bom, olhando aqui para as alternativas, né, eu vi que não tem nenhuma em fração, né? Então, creio que se eu usar o decimal, pode ser que o resultado venha mais rápido, né? Eu vou economizar uma conta. Então, eu vou usar o decimal para fazer a conta. Então, eu vou reescrever, vamos lá, eu vou reescrever essa expressão como 0,12 elevado ao quadrado. E como é que se eleva? E o que significa elevar ao quadrado? Significa multiplicar um número por ele mesmo, ok? 0,12 vezes 0,12. E aí eu vou fazer uma colinha aqui para quem tem dificuldade, né? Como é que faz essa conta de números decimais, né? Multiplicação de números decimais. Você esquece a vírgula, tá certo? E faz a conta como se não houvesse a vírgula. Se eu tirar a vírgula aqui desses dois números, o zero vai embora também, né? Zero à esquerda não conta, vai ficar o 12. Então eu vou fazer a conta apenas com o 12, 12 vezes 12. Então 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 1 é 2, dou o espacinho aqui, 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 1 é 1. Fazendo a soma dá 1, dá 4, 4 e 1 aqui, 144, né? No entanto, essa não é a resposta correta dessa conta. Agora nós precisamos fazer o seguinte: contar as casas decimais, tá certo? Aqui nesse número de cima nós temos duas casas decimais, no número de baixo duas casas decimais, 2 mais 2 dá 4, e aqui eu conto 4 casas decimais, ok? A partir desse primeiro número aqui à direita, o primeiro algarismo à direita, tá? E se faltar, a gente completa com 0. Então vamos lá, vou contar 4 casas. 1, 2, 3, não tem ninguém aqui, então completo com 0. 4, coloco uma vírgula, e aqui completo com 0 também. Então, o resultado dessa conta é 0,0144. Vamos lá, 0,0144. E aí agora a gente precisa converter isso aqui em porcentagem. Quanto é que isso representa em porcentagem? Isso aqui é 1,44%. Se você tiver dúvida como é que eu converti tão rapidamente, né, um decimal em porcentagem, comenta aí que eu faço uma aula só sobre isso, tá? Então, qual a resposta correta? C. Aqui neste problema, o que nós temos? Um número inteiro sendo elevado a uma porcentagem. E ali, meu Deus do céu, muita gente realmente chora quando vê isso, não entende o que está acontecendo. Como é que pode uma porcentagem estar aqui no expoente? Como é que faz essa conta? É super simples, eu vou explicar, tá? Novamente, não é possível levar o 16 ao 50 ignorando o sinal de porcentagem. Então, novamente, nós temos que fazer uma conversão, ok? Reescrever esse 50%. Vamos lá escrever? O que é o 50% mesmo? 50% é igual a 50 sobre 100. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar essa fração, 50 sobre 100. Como é que eu simplifico? Vou dividir em cima e embaixo por 50, ok? E aqui eu tenho 1 em cima e 2 embaixo, ok? Aí, agora eu vou reescrever aquela expressão 16 elevado a 50% como 16, trocar o 50% por 1 sobre 2, 1 meio. E o que nós temos aqui? O que significa elevar um número a 1 sobre 2 a 1 meio? Significa extrair a sua raiz quadrada. Novamente, quem tiver dúvida sobre sobre esta passagem aqui, comente que eu faço uma aula só sobre isso, tá certo? Então, elevar a 1 sobre 2 é a mesma coisa que extrair raiz quadrada. E qual que é a raiz quadrada do 16? Super fácil, é o 4. Alternativa B. Essa conta aqui é uma conta relativamente comum, acontece muito, né? Porque eu vou dizer que é quase uma pegadinha, né? Nós temos aqui uma porcentagem numa raiz quadrada. Vamos lá, muita gente, novamente, vai ignorar a porcentagem, ou até nem ignora a porcentagem, ela vai extrair a raiz quadrada do 9.
e vai falar, ah, não, é 3%, raiz quadrada de 9 é 3, então a raiz quadrada de 9% é 3%. Ou vai anotar o B ou vai anotar o D. Errado. Tá errado. Novamente, você não pode fazer isso diretamente. Você, então, vai ter que converter esse 9% em uma fração ou um número decimal, ok? Nesse caso, eu vou converter e vou utilizar a forma fracionária. Então, o que é 9% mesmo? 9% nada mais é que 9 por 100. E aí eu vou reescrever essa expressão e trocar o 9% por 9 sobre 100. E como é que se extrai a raiz quadrada de uma fração? Você extrai a raiz quadrada do numerador e do denominador. Qual que é a raiz quadrada? Eu posso até reescrever aqui, para ser bem didático. Ó. Isso nada mais é que a raiz quadrada de 9 sobre a raiz quadrada de 100. Qual que é a raiz quadrada de 9? É 3. E qual que é a raiz quadrada de 100? É 10. Não há nenhuma alternativa com 3 sobre 10. Então, a gente vai ter que converter isso daqui em porcentagem, tá? E aí você tem duas opções. Ou você pode efetuar a divisão, 3 dividido por 10 é 0,3, e aí convertendo para porcentagem é 30%. Ou também, eu vou aproveitar aqui, você pode encontrar uma fração equivalente a 3 sobre 10 que tenha denominador 100. E como é que você faz isso? Basta você descobrir por quem que você precisa multiplicar aqui o 10 para chegar no 100. E você precisa multiplicar o 10 pelo próprio décimo. E uma fração equivalente, como é que você encontra? Multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo valor, ok? Então, multiplica o 3 também por 10. E nós chegaremos, então, à fração equivalente, que é 30 em cima e 100 embaixo. 30 sobre 100, 30 por 100, 30%. Ou seja, a alternativa correta é a C. É isso aí.